O método da secante, ele é um método que tem uma fórmula maior, que é essa daqui. X de k mais 1 é igual a x de k menos 1 vezes a função de xk menos xk vezes f de xk menos 1 dividido por f de xk menos f de xk menos 1. Então, só de olhar assim para a fórmula já dá para ver que parece um pouco difícil, né? Porque a fórmula é bem grande. Mas assim, usando essa tabela que eu fiz aqui, vai ficar melhor para entender como que funciona esse método. Eu vou usar a mesma função que eu utilizei no método da equação cúbica, que é f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 6. E eu coloquei essa função lá no método gráfico e eu descobri que o intervalo onde tem uma raiz nessa função é o intervalo de 0,8 a 0,9. Nós vamos precisar desse intervalo porque vamos precisar utilizar eles na fórmula. Da seguinte maneira, o 0,8 ele vai ser o x de k menos 1 inicial. E o 0,9 ele vai ser o xk. Então, sempre nessa fórmula aqui, quando for utilizar esse método, quando for substituir na fórmula, tem que descobrir o intervalo onde está a raiz da função para saber qual vai ser o x menos k, x de k menos 1 inicial e o xk inicial. Nesse caso, o primeiro x do intervalo é o x de k menos 1 e o segundo x do intervalo aqui, que é o 0,9, é o xk. Então, beleza. Vamos fazer aqui para cá igual a zero. Para cá igual a zero, se a gente observar a fórmula, né? X é x de k mais 1. Não é isso? Que está aqui, ó. X de k mais 1. Então, se k é zero, a primeira raiz vai ser a raiz de x de 0 mais 1, que é x1. Então, vou colocar aqui na coluna do x, x1. Esse x1 é a raiz que a gente quer encontrar. É a primeira raiz, é a primeira aproximação para a raiz que a gente quer encontrar. E o xk, analisando o intervalo, como eu falei aqui, o xk vai ser o 0,9, que é o segundo x ali do intervalo. 0,9. E o x de k menos 1 é o 0,8. Beleza. Agora a gente vai pegar esses valores aqui, ó, de xk e x de k menos 1, que é o 0,9 e o 0,8, e vamos substituir na função. Aqui, ó, nessa coluna aqui, temos f de xk. Então, xk é 9, então vamos pegar o 9 e vamos substituir na função que é f de x igual a x ao cubo menos 8x mais 6. Substituindo na função, a gente vai obter o valor para f de xk igual a menos 0,471. Agora, nessa coluna, a gente tem que descobrir qual é o f de x de k menos 1. O x de k menos 1 é o 0,8.
Então, vamos pegar o 0,8 e substituir na função. Da mesma forma que a gente fez com 0,9. Substituindo na função, vamos obter o valor de 0,112. Beleza. Agora, nós já temos todos os valores que precisam ser substituídos na fórmula. Então, vamos pegar aqui o 0,9, o 0,8, o menos 0,471 e o menos, e o 0,112, e vamos substituir na fórmula da maneira que a fórmula está pedindo. Ou seja, a gente vai fazer o seguinte: x de 1 vai ser igual a x de k menos 1. Qual é o x de k menos 1? É 0,8. 0,8 vezes f de xk. Qual que é o f de xk? É menos 0,471 vezes menos 0,471 menos xk, que é 0,9, vezes f de xk menos 1. F de xk menos 1 a gente fez aqui, ó, e é 0,112. Beleza. Isso tudo vai ser dividido por f de xk, que é menos 0,471, menos f de xk menos 1, que é 0,112. Então, essa coluna aqui da raiz, ó, a gente vai pegar todos esses valores que descobrimos aqui na primeira linha, o x1, vamos pegar esses valores, vamos substituir na fórmula, e o valor que a gente encontrar na fórmula vai ser o valor que a gente vai colocar aqui, ó, para a raiz. Então, fazendo toda essa conta aí, depois de substituir os valores na fórmula, o valor que vamos obter vai ser 0,8192. Ok. Então, já descobrimos a primeira aproximação para a raiz, que é o x1. O x1 é igual a 0,8192. Essa é a primeira raiz que a gente encontrou. Essa é a primeira aproximação para a raiz. Agora, a gente vai seguir fazendo esse processo mais algumas vezes. Quanto mais vezes a gente repetir esse processo, mais chegaremos a uma raiz, uma aproximação melhor para a raiz. Da mesma forma dos outros métodos, quanto mais vezes repetir o processo, mais próximo do valor real da raiz vamos chegar. Então, para k igual a 1, teremos x2, substituindo na fórmula, né? X de k mais 1. Se k for 1, então teremos x de 1 mais 1, que é x2. Então, é a segunda raiz aqui, x2. E vamos... Agora, olha só, o que acontece? Nós não podemos utilizar os mesmos valores para xk e para xk menos 1, porque senão vai dar o mesmo resultado. Então, olha só a lógica que a gente vai utilizar. O próximo xk, ele vai ser a última raiz que a gente encontrou, que é o x1.
O xk, ele passa a ser o x1, passa a ser a raiz anterior. Então, o valor do xk vai ser 0,8192. E o valor do xk menos 1 passa a ser o xk anterior, que é 0,9. E vamos seguir fazendo essa lógica durante o processo. Para o x3, por exemplo, o xk vai ser a raiz anterior e o xk menos 1 vai passar a ser o xk anterior. No caso aqui, ó, vai passar a ser no x3, que vai ser com k igual a 2, x3, o x de k menos 1 vai ser o xk anterior, que é 0,8192. E esse número aqui, que é o do xk, vai ser a raiz que vamos descobrir agora. Então, vai ser sempre seguindo essa lógica que vamos utilizar, vamos descobrir os números para xk e xk menos 1. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos antes, agora vamos descobrir f de xk. Xk agora que passou a ser 0,8192. Então, substituindo na função o 0,8192, vamos ter um xk de menos 0,0039. E o f de xk menos 1, que agora é 0,9. Observe o seguinte. Na linha anterior, nessa primeira linha do x1, o xk era 0,9 e o f de xk foi menos 0,471. Como o xk menos 1 agora é 0,9, o f de xk menos 1 também vai ser menos 0,471. Menos 0,471. Beleza, então já temos os valores para substituir lá na fórmula. Então, o x2 vai ser igual a o novo xk menos 1 agora, que é 0,9, vezes f de xk, que é menos 0,0039, menos xk, que é 0,8192, vezes f de xk menos 1, que é menos 0,471. Isso tudo dividido por f de xk, que é menos 0,0039, menos 0,471. Substituindo esses valores na fórmula, o valor que vamos obter para x2, depois de fazer toda a conta aqui, de multiplicar, subtrair, depois dividir o numerador pelo denominador, o resultado que vamos obter é 0,8185. Beleza. Então, vamos fazer mais vezes para chegar num resultado mais preciso. Vamos usar agora k igual a 2. Se k igual a 2, o x vai ser
x3. Agora vamos seguir a mesma lógica para descobrir qual vai ser o novo xk e qual vai ser o novo xk menos 1. O xk já sabemos que vai ser a raiz anterior, foi a raiz que a gente acabou de descobrir para o x2, que é 0,8185. E o x de k menos 1 vai ser o xk anterior, que é 0,8192. 92. Ok. O f de xk vai ser menos, substituindo aqui o 0,8185 na função, vamos obter um f de xk igual a, não vai ser negativo não agora, vai ser, já vai ficar um valor positivo, vai ser 0,0014. Um detalhe aqui, importante de falar, que quanto mais o f de xk for próximo de zero, mais estaremos próximo do valor real da raiz da função. Então, se a gente observar aqui, ó, cada vez mais o f de xk está chegando próximo de zero. Então, é sinal que a gente está chegando cada vez mais a uma raiz com uma aproximação melhor. Um número com uma aproximação melhor da raiz real da função. E o f de xk menos 1, que é o f de xk anterior, é menos 0,0039. Fazendo a mesma coisa que fizemos anteriormente, pegando todos esses valores e substituindo na fórmula, o valor que vamos obter para o x3, que é a raiz, é 0,8185. Obviamente que tem mais casas decimais depois, porque se a gente reparar aqui, ó, tanto x2 quanto x1 deu o mesmo valor aqui de 0,8185. Mas tem casas decimais depois do 5 aqui, e o valor aqui do 0,8185 é diferente, o valor do x3 no caso é diferente do valor do x2, e ele está mais próximo da raiz da função. Então, se a gente continuar fazendo esse processo, eu já cheguei no GeoGebra e essas 4 casas decimais aqui, ó, elas já estão corretas. Elas realmente têm essas 4 casas decimais na função, como só na raiz da função, no caso. Como eu estou usando só 4 casas decimais aqui, a gente não vai conseguir um resultado diferente disso. Vai ficar sempre dando esse resultado, 0,8185. Obviamente que nas casas decimais seguintes, vai chegar a um resultado mais preciso. Mas aí a gente conseguiria observar se encontramos a raiz exata, se aqui dá igual a zero, mas aí a gente teria, se o f de xk dá igual a zero. Mas aí a gente teria que repetir esse processo mais vezes. Eu já repeti aqui 3 vezes o processo, já deu para entender como que funciona. Então agora eu vou mostrar como que eu fiz lá no Excel. E lá eu repeti mais vezes o processo, porque está automatizado lá. Eu repeti 6 vezes o processo, chegou até k igual a 5, ou seja, chegou no x6. E no x6, o f de xk, ele chegou a zero, ou seja, eu consegui o valor exato da raiz. Então, com 6 tentativas, se a gente continuasse aqui
e utilizasse mais casos, tivesse mais aqui na raiz, a gente ia perceber que o f de x(k) ia chegar igual a zero e a gente ia conseguir o valor exato da raiz da função. Vou mostrar lá no Excel agora. Essa aqui foi a maneira que eu fiz aqui no Excel. Vou dar um zoom para ficar melhor. Aqui na coluna A eu coloquei o K, na coluna B no x1, no x, né, que vai do x1 até o x6, foi a quantidade de vezes que eu repeti o processo, a quantidade de valores aproximados para a raiz que eu encontrei. Na coluna C está o xk, na coluna D o x de k menos 1, coluna E a função de f de xk, na F a função de f de xk menos 1, e aqui eu coloquei o passo a passo da fórmula. Aqui a multiplicação de xk menos 1 por f de xk. Aqui é xk vezes f de xk menos 1. Aqui é a subtração entre essas duas colunas, que é a parte do numerador da fórmula. E aqui é a parte do denominador da fórmula, que é f de xk menos f de xk menos 1. Eu fiz dessa forma, porque aqui na fórmula eu não vou precisar alterar a função depois, eu vou só fazer a divisão aqui, essa parte aqui, essa coluna aí, é o numerador da fórmula, e aqui essa coluna J é o denominador, então eu só coloquei uma fórmula aqui para fazer a divisão aqui do numerador pelo denominador, e ele já me dá aqui na coluna K o resultado da raiz. Então, olha só, deixa eu até aumentar a quantidade de casa decimal aqui para ficar melhor. Acho que tá. Olha só. Esses dois últimos valores aqui, ó, da raiz, estão idênticos, né? Então, na verdade, a gente consegue o valor mais aproximado para a raiz com 5 tentativas, fazendo o processo lá, utilizando a fórmula 5 vezes. Mas a gente só vai descobrir de fato que conseguiu a raiz exata fazendo o processo 6 vezes, porque aí eu vou substituir a raiz no f de xk e o f de xk vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque a raiz da função, ela tá quando a função ela cruza ali no eixo y, ela vai ser igual a zero, né? Então, quando a função cruza lá o eixo y e fica igual a zero, ela é ali naquele ponto que está a raiz. Então, como o y tem que ser igual a zero, se a gente substituir os valores na função e for igual a zero, é porque a gente encontrou a raiz da função. Então, como aqui deu igual a zero, isso significa que o resultado anterior, como f de xk é a raiz anterior, então quer dizer que a raiz anterior é a raiz exata para a função que a gente está utilizando. É dessa forma que eu fiz no Excel. Aqui eu só vou precisar alterar o f de xk e o f de xk menos 1, porque ele está com a função aqui. Então, quando muda de função, eu preciso mudar a fórmula. E eu só vou precisar mudar também o intervalo aqui. Então, só preciso mudar 4 células no Excel e ele já calcula tudo automaticamente. Peraí, deixa eu voltar. Ele já vai calcular tudo automaticamente, sem precisar estar fazendo passo a passo, várias vezes o mesmo processo para encontrar uma raiz mais exata
um valor mais aproximado para a raiz da função. Então é isso. É dessa forma que é utilizado o método da secante para descobrir a raiz de uma função.